Bom dia. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Agora você me dá bom dia, né? Bom Agora que eu dia. falei bom dia, fiquei no vácuo ali, agora não, bom dia. Bom dia. Bom dia, crianças, bom dia. Ei, tá. Peço desculpas, tá? Que ontem eu não desejei feliz dia do estudante para vocês nas aulas, mas eu solicitei ao meu amigo Batman que passasse nas turmas desejando feliz dia dos estudantes, tá? E hoje eu desejo a cada um feliz dia do estudante, que vocês possam se empenhar cada vez mais, possam realmente se reconhecerem como estudantes e que possam sonhar. É muito importante que vocês sonhem mesmo. Por maior que seja o sonho, não venha dizer que ele não pode ser realizado. Então, sonha, 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 sonha. E que vocês possam batalhar para a realização desse sonho. Tá? E o que precisar, estou aqui para ajudá-los e para ser um ombro amigo nos momentos dos obstáculos. Ok? Vamos lá então, meus amores. Na aula passada, nós falamos sobre cidadania, democracia, direitos humanos, direitos fundamentais. Aí só para poder Para reforçar. capítulo, qual capítulo, Danilo? Capítulo 14, na semana passada foi o capítulo 14, Eu cidadania. faltei, eu faltei nessa aula. Ah, tá, cidadania e democracia. Que feio, né, Lucas? Vou puxar essa orelha virtual, viu? Não, mas esse assunto aí já veio coisa sobre há anos disso aqui. Ah, tá, vem. Vamos lá então. Já que se discute há anos, Lucas, vamos lá então. Quando eu falo de direitos humanos, eu estou fazendo uma referência a direitos nacionais ou internacionais. Universais ou internacionais, como preferir chamar. E quando eu falo de direitos fundamentais, É o direito que todo ser humano deve ter. Por isso que é fundamental. então direitos humanos é a mesma coisa que direitos fundamentais? Olha, não necessariamente, porque isso pode variar também. Sim ou não? De certa forma, é um direito fundamental, o direito humano. Vamos lá, pessoal. E aí, Lucas Sim. acertou? Acho que não. Não, Esther? É porque eu não lembro, acho que é diferente, né? Direitos humanos do. Ana Gabriele?
Repete a pergunta, por favor. Lucas falou que direitos humanos e direitos fundamentais pode-se dizer que são a mesma coisa, não é isso, Ó, Lucas? eu não disse exatamente isso aqui. Eu disse que, de certa forma, pode ser. De certa Está forma, pode relacionado. ser. Eles Tá. estão Ele tá relacionados. errado. Isso, Eu, tá eu não errado. eu não disse que é igual. Eu disse que tem relação. Tranquilo, tranquilo. Mas mesmo de certa forma, tá bom, Lucas? Oi, Ana, pode falar. Porque, se eu não me engano, os direitos humanos é meio que internacional, né? E os Isso, fundamentais, eles são Nacionais. isso, exatamente. Porque os direitos Ah, então os humanos. direitos fundamentais estão relacionados. É isso aí que eu disse aquela hora, que pode variar de um Mas lugar para o sabe por outro. que na aula passada eu até levantei essa questão, que muito ainda fala direitos humanos fundamentais. É uma forma errônea de falar. Você acaba confundindo e acreditando que direitos humanos e direitos fundamentais. Travou aqui. Voltou? Voltou. Voltou? Tá. Quando fala-se de direitos humanos, por exemplo, ou fala-se direitos humanos fundamentais, vai ter um exemplo que eu trouxe na aula passada, é uma forma errônea de juntar esses direitos, porque eles realmente são separados, tá? Direitos humanos, uma universalização, são universais, e direitos fundamentais são aqueles direitos positivados dentro da Constituição. Então, dentro do nosso ordenamento jurídico. Jurídico. Isso, exatamente. Então, assim, é bom deixar isso claro, que eles são separados, tá? Direitos humanos, ok? Um, e direitos fundamentais, outro. Fechou? Agora, para poder finalizar esse capítulo 14 aí, o último tópico, que está lá na página 265, fala do direito natural e a doutrina dos direitos humanos. Quando eu falo de direito natural, eu estou falando que o indivíduo ele tem um direito a quê? Tá. Direito A natural. vida. Todo indivíduo. A vida. Isso, todo indivíduo tem direito à vida, Vida. ok? A educação. Liberdade. A liberdade, ok? Falta um. Propriedade privada? E direito à propriedade. Perfeito. Então, ele tem direito à vida, Propriedade e liberdade. propriedade e liberdade. Então, logo se fala de vida, propriedade e acordos. A Marina, ela falou a questão da educação. Então, Só que a educação é um direito fundamental constitucional, na verdade. exatamente, é um direito fundamental. Então, quando fala-se de uns direitos humanos e fala-se de direitos fundamentais e de um direito natural, logo, o justnaturalismo, ele vem levantar essa questão que quando o indivíduo tem o direito à vida, a acordos, a propriedades, que vem aquela questão lá da Revolução Francesa, que é uma liberdade, uma igualdade, Liberalismo. uma fraternidade. Logo, ele também tem esse direito à educação. Ele não tem direito apenas a viver, né? Mas como viver? Como? De que maneira que esse indivíduo deve viver, né? É um direito natural dele, tá? Que é vida. Mas ele também tem direito a uma moradia. Mas quando ele não tem recursos para, por exemplo, ter essa moradia, ele não tem recursos para poder comprar uma moradia. Então, é necessário o quê? Que ele tenha um trabalho. Então, ele tem que ter um trabalho. Mas, ainda assim, não conseguiu um trabalho. O que deve ser feito? O Estado, ele deve intervir? Sim, na minha opinião. Sim. Na minha opinião, sim. Sim. Não, é a opinião de vocês e também é aquilo que está no ordenamento jurídico. Sim. Uma vez que no ordenamento jurídico, Direito à moradia. na legislação, exatamente, Direito fala que o fundamental. indivíduo tem direito à moradia, logo
o O Estado Estado tem que intervir. fornecer esse recurso. Perfeito. É tanto que, quando uma família, ela não tem, por exemplo, é uma família classificada na miséria, então, o município, o que o município faz? Essa família faz a inscrição no CRAS, tá? Tem uma inscrição, e o município, ele dá um subsídio para a família viver. Então, ele paga um aluguel para essa família. O município de Linhares, ele faz isso, tá? Tem algumas famílias que estão inseridas de uma certa forma, estão inseridas nesse ordenamento jurídico, tá? Mas não é em todos os municípios. Isso não acontece em todos os municípios. Isso não acontece em todos os estados, tá? Tem famílias abaixo da linha da pobreza, aí, na miséria mesmo, e continuam ali, né? Não se tem políticas públicas para ela. Então, há uma discussão muito grande quando se fala dos direitos naturais. Por que há uma discussão sobre esse assunto? Porque o ordenamento jurídico, ele fala, e vários teóricos, vários sociólogos, eles trazem os direitos inerentes à pessoa humana. Eles trazem esse direito que o ser humano, ele deve ter. Mas, já que é um direito dele, é um direito natural dele, o que é que o Estado está fazendo para ele usufruir desse direito? É o que eu até falei na aula passada, quando o governo ele deu o auxílio Emergencial. tá? Foi porque o governo simplesmente acordou e falou: eu vou dar auxílio emergencial para os coitados. Não, foi porque ele foi obrigado a dar o auxílio. Exatamente. Ele foi obrigado a dar um auxílio porque está Porque senão ia tudo, um monte de gente ia parar na miséria. Exato. E está respaldado na legislação. Então, já que é um direito natural dele a ter uma propriedade, a ter uma vida e a ter acordos, então tem sim que o Estado, ele promover e dar subsídios para que isso aconteça. Então, há uma discussão muito grande, por exemplo, quando se fala de direitos humanos, e falar os direitos humanos, ele defende, por exemplo, os bandidos, ele defende presidiários. Já escutaram isso? Sim. Já, né? Eu penso que a maioria já escutou já isso. Mas não é que ele defende. É porque é direito natural de qualquer indivíduo a fazer acordos. É um direito natural dele. Então, se é um direito natural do ser humano, do indivíduo, do agente fazer acordos, então ele tem sim que ter um acordo no judiciário. Ele tem sim que ter um acordo na sua pena. Agora, se eu falo de pena, eu estou falando de algum ato criminoso que o indivíduo cometeu. E foi punido por isso. Isso. Todos os indivíduos inseridos na sociedade, eles recebem a mesma pena? Não, depende da classe. Aqui no Brasil, pelo menos, é assim. Infelizmente, tá? Há-se uma influência na classe social, aquele indivíduo está inserido, tá? Da raça, da classe, etc. Exato. Então, quando abre essa discussão, é evidente a gente levantar alguns fatos, né? Vamos lá para um fato eu esqueci o nome dele, tá? Mas aconteceu isso na região sudeste, foi no estado de Minas. Tem até um filme que fala de um indivíduo que ficou preso durante 20 anos. Durante 20 anos. Sem ter cometido nenhum crime. Nenhum crime. Isso acontece direto. Porque ele foi julgado de uma forma errônea e acabou ficando lá. Né? E deixa eu adivinhar, também não teve chance de recorrer contra a sentença. Não conseguiram recorrer, infelizmente. Tem um outro fato que aconteceu na Bahia também, de um indivíduo que roubou, ele cometeu realmente um delito, ele roubou no supermercado uma lata de leite ninho para alimentar... Ele pegou uma pena muito grande, desproporcional. Ele ficou ficou 2 meses na prisão sem ter direito a um habeas corpus. O que é um habeas corpus?
É quando... Liberdade provisória garantida pela Constituição. Para Obrigado. recorrer da sentença e para ser julgado. Exatamente, isso aí, Lucas. Aguardar em liberdade de julgamento, por exemplo. Perfeito. Dá uma liberdade concedida. Então o indivíduo ele tem direito a aguardar em liberdade aquele julgamento. Então, isso é um direito. Aí, só um detalhe aqui. Isso se o tribunal não considerar que ele é um preso de risco. Se ele for considerado preso de risco, ele fica preso provisoriamente. Isso, exatamente. Igual, por exemplo, João foi lá e assassinou Esther. Coitada de Esther, né? Você acha que ele vai receber, ele tem direito a acordo? Óbvio que tem, é um direito natural dele. Mas, e é constitucional também. Isso, mas o juiz, ele vai dar um habeas corpus para esse indivíduo que foi lá e cometeu um assassinato? Não, tá? Imagina aí. A não ser que o juiz for convencido que ele agiu por uma emoção muito grande, porque Esther era o amor da vida dele, ele sempre foi apaixonado por Esther. Ou que ele não represente uma ameaça também, que ele não volte a cometer o crime. Exato. Ele cometeu isso porque ele viu Esther com um outro affair, que a Esther era apaixonada, a Esther já tinha terminado tudo com ele, mas quando ele viu aquilo ali, ele não conseguiu segurar suas emoções. Então, o que ele fez? Foi lá e né? Coitada da Esther. Se foi, tá? Mas não é você, tá, Esther? É uma outra Esther. Pessoal... Que história interessante. Então, assim, quando se fala de um direito natural, então é um direito que o ser humano, que o indivíduo, ele tem, tá bom? Mas aqui no nosso país é evidente que nem sempre os governantes têm políticas públicas para que o indivíduo possa realmente exercer e usufruir desse direito, ok? Até aí, tudo bem? Ok, perfeito. Então, só lembrando que o direitos humanos, ele é imutável, tá? Assim como o justnaturalismo, assim como esse direito natural, ele é imutável, é um direito universal, tá? Então, todo mundo tem esse direito, todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito a uma moradia e todo mundo tem direito a acordos. Que, né, falamos da liberdade, da fraternidade e da igualdade, tá? No justnaturalismo, ele já fala de uma igualdade com equidade, tá? Onde a gente tem que olhar para os diferentes de forma diferente e os iguais de forma iguais, ok? Alguma dúvida? Perguntas? Não? Não. Perfeito. Para poder finalizar, então, esse assunto, eu deixei lá no SAS uma atividade até hoje do capítulo anterior, que é do capítulo 3. Eu já fiz essa atividade. Perfeito. Quem não fez, hoje é o último dia, se eu não estiver enganado, tá? É um que tem 3 questões? Isso, eu tenho 3 questões. Então eu fiz. Até amanhã eu vou deixar também uma atividade do capítulo 14, que é esse capítulo que nós acabamos de finalizar, tá? Aí faz lá também no SAS, tá? Pessoal, esses exercícios é bom que vocês façam também, tá? Os exercícios do livro. Eu tô fazendo. Eu não vou fazer o pedido deles agora, porque quem não fez exercício até o capítulo 14, vai fazendo gradativamente, tá bom? Eu vou utilizá-los como uma revisão. Então, a gente está falando de um retorno no mês de setembro, não sei ainda como que vai ficar, se vai retornar, se tem não tem uma data ainda específica, tá? Botaram lá, 31 de agosto, né? Isso, não, mas para as escolas particulares. Não tem uma data ainda certa. Não tem. Tá? Então, assim, fala desse retorno, tá? Então, não sei como é que vai ficar. Então, estou deixando as atividades para depois a gente utilizar como um revisional, como forma de voltar no conteúdo e sedimentar esse conhecimento, ok? Tranquilo aí? Vamos, então, para o capítulo 15. Davi, pode falar. A sua atividade está na parte das avaliações da escola, ali no SAS? Minhas avaliações. Está em minhas avaliações. Ok. Tá bom? Vamos lá, então. Agora capítulo 15, o novo espaço rural e a reforma agrária.
Então, deixa eu compartilhar aqui. Pam, pam. Ok, capítulo 15. Então, vamos lá. Novo espaço rural. Aí eu coloquei esse poema, mas eu coloquei no outro slide. Deixa eu... Vou interromper aqui e vou abrir o outro para a gente ler o poema. Quero que você me diz. Apareceu aí? Sim. Ok. O novo espaço rural e a reforma agrária. Só um detalhe que eu reparei ali no início, lá no teu nome lá, Danilo Olindo. Ah, tá. Desculpa. É porque, assim, pessoal, né? Vamos lá. Então, é necessário dar uma observada. Existe Alexandre o Grande, não existe? Uhum. Né? Existe Não. assim. Não, vocês nunca ouviram falar do Alexandre o Alexandre o Grande? Grande. Oi? Sim, Não existe existe. Alexandre o Grande. Isso. Então, se existe Alexandre Não. o Grande, também pode existir Existe o pequeno. o Lindo. Então, eu sou Danilo o Lindo. Meu Deus, Danilo. Daí Isso que eu chamo de autoestima, hein? excesso de narcisismo. Gostaram, gente? Obrigado, tá? Excesso de narcisismo. Vamos lá, então. Prossigamos. Danilo, o narcisista. Danilo o Lindo. Gostei, gente. Amei, tá? Amei. Prossigamos. Bora lá. Então, Carlos Pronzato. Alguém pode ler o poema 1, por favor? Eu posso aqui. Vai lá. Reforma agrária é palavra que dói na alma, que grita na calma, de quem não se levanta. Reforma agrária é bandeira, que clama revolta e apenas reclama, na lei ou na marra, com uma palavra, terra. Poema 2, outra pessoa, por favor. Qualquer um, tá, gente? Vai, pode ir. As cercas crescem com o dia, demarcam a imensidão do latifúndio e calam o murmúrio das sementes. Nas madrugadas, o camponês arma o coração da derrubada. O arame farpado não deterá jamais o grito da aurora ocupada. Perfeito. Então, são dois poemas magníficos do Carlos Pronzato. O poema 1, ele está no livro de vocês, na página 268, tá? E eu acrescentei aí o poema 2, que também é de autoria dele. Ele fez uma coleção com 19 poemas, todos voltados para a reforma agrária. Tá? Gente, quando eu falo de reforma agrária, eu estou falando de quê? Redistribuição de terras. Na verdade, para mim, só a redistribuição de terras é uma definição bem vaga de reforma agrária, porque reforma agrária não é simplesmente distribuir terras, mas é reformular o espaço rural de modo que elimine, pelo menos, a desigualdade entre as populações que sobrevivem da terra. Lucas, eu vou te dar um beijo na testa. Perfeito, tá? É exatamente isso. Hoje, não fala-se apenas de uma redistribuição de terra. A reforma agrária, ela vai além dessa redistribuição. A reforma, ela não se resume apenas nessa redistribuição, tá? Mas, para também a gente entender todo o sistema e desse novo espaço rural e sobre a reforma agrária, é necessário que a gente entenda sobre a história da propriedade de terras rurais no Brasil. Então, tivemos no Brasil o quê? O Tratado de Tordesilhas,
Que foi o que? O Tratado de Tordesilhas. Alguém recorda? Foi o tratado inicial entre Espanha e Portugal para dividir a terra, o território brasileiro. Isso aí. Com isso, tivemos a colonização portuguesa, onde houve-se o regime da Sesmaria. E o regime da Sesmaria foi o quê? Foi o negócio do ouro? Se eu não me recordo. Não, o ouro foi só depois, lá para 1700. É a era do... Sesmaria. Sesmaria. A gente ainda não viu isso ainda em história. Vocês não viram Sesmaria, não, gente? A cidade de A Sesmaria... gente ainda não chegou na colonização portuguesa. Tordesilhas? Tipo... Tratado de Tordesilhas vocês viram? Tordesilhas a gente já viu, mas a gente não chegou na colonização ainda. Eu acho que foi pro Portugal conseguir expandir mais para dentro do Brasil. Eu acho que era isso. Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Então, a Sesmaria foi uma divisão que teve de terra, tá? E essa divisão, o que aconteceu? Então, devido à colonização portuguesa e no regime Sesmaria, as terras, elas deveriam ter uma produção. Então, a função delas era estimular a produção. E se não houvesse agora eu lembrei. a produção, o direito de posse poderia ser cassado. Então, desde já existia a função social da propriedade. Vocês recordam que na aula passada eu falei sobre a função social? Alguém Da recorda? propriedade privada. Sim. Está na Constituição também. Perfeito, exatamente. Então, existe toda a propriedade, tem que ter o quê? Uma função social. Social. Se não há uma função social, então para que existe? Pode ser desapropriada a propriedade. Exatamente. Então, porque não está produzindo, não está fazendo nada. Oi? Porque não está produzindo e não está fazendo nada a propriedade. Exatamente. Quando eu levantei a questão na aula passada que um indivíduo ele pode perder a propriedade dele, eu falei assim, sim, ele pode perder, desde que aquela propriedade ela fica durante um tempo, muito tempo, parada. Ou seja, sem realmente exercer a sua função social. Se eu tenho terra, por exemplo, então a função social da terra é o quê? É pecuária. Produzir. Pecuária, agricultura, então você vai produzir, tá? A função social de um prédio é se tornar o quê? Moradia. Uma moradia. Oferecer moradia para as pessoas. Exatamente, tá? Então, se perde essa função social, logo perde o indivíduo, o dono daquela propriedade, ele perde o direito também de ter, tá? Mas não é simples assim, né? Um dono de terra, a poder perder a terra dele, são muitos processos, são muitas intervenções políticas, muitas intervenções... E ainda pode recorrer. E eles podem recorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, inúmeras vezes, tá? Não é um processo simples, é um processo longo, demorado, tá? Mas vocês vão ver um pouquinho mais à frente também sobre isso. Então, com todo esse regime, quem não produzisse ou não pagasse os impostos, as terras, retornavam para a coroa portuguesa. Esse sistema vigorou até 1822, quando então inicia-se... Independência. Isso. Então, inicia-se 1822, que houve a independência, né, do Brasil. E então inicia-se o regime de posse, institui-se a compra e venda como única forma de obtenção de terras, que perdurou até a Lei de Terras de 1850. Porém, não há que se falar ainda em propriedade, tá? Então, não se falava ainda de uma propriedade minha, aquilo é meu. Então, com todo esse regime da Sesmaria, as terras elas foram dadas, né, a vários indivíduos, e eles tinham que fazer valer a função social, tinham que produzir, tá? A Lei de Terras de 1850, olha, Lucas, você que gosta muito de lei, a Lei de Terras de 1850, que é a Lei de número 601 de 1850, é o marco divisor entre terras públicas e particulares, consolidando a propriedade privada sobre os imóveis rurais e o conceito de terras devolutivas. Está lá no artigo 3º, tá? da Lei de Terras.
As terras devolutas são de difícil comprovação, pois são as terras que não estavam em poder público ou particular em 1850. Observação: com a Lei de Registro Público, e as terras devolutas são terras públicas, mas precisam do devido registro público através de processo judicial movido pelo INCRA. Com o reconhecimento das desigualdades entre o homem que trabalha na terra e aquele que é proprietário ou possuidor, o direito civil, antes responsável por dirimir todas as questões, se torna insuficiente para as questões agrárias. Então, vamos lá. Antes, quem resolvia toda essa questão era o direito civil. Então, se eu tinha algum problema com terra, se eu, de alguma forma, aquela terra não estava exercendo a função social dela, eu poderia, né, os indivíduos inseridos no MST, no Movimento do Sem Terra, eles, o que eles faziam? Eles acabavam invadindo, né, de uma forma popular, né, aquela terra. Oi? Ocupando a terra. Isso. Eles faziam essa ocupação, tá, dessas terras, e os donos, os proprietários, eles entrariam no judiciário, incomodavam o judiciário com base no ordenamento jurídico para que aquelas terras fossem desocupadas e que eles realmente pudessem ser proprietários de direito, já eram de direito, na verdade, né? Mas pudessem realmente fazer valer a função social. Então, quando se há uma desocupação da terra, quando o judiciário, ele, de alguma forma, fala, ok, é necessário que o MST faça a desocupação. O proprietário, ele tem que fazer todo um plano como que aquela terra irá exercer a sua função social. Tá? Ou seja, ele vai ser obrigado a retomar a produção. Exatamente. É óbvio que ele faz. Ele faz todo um plano, ele retoma, né? Pelo menos fala para o judiciário que vai retomar, ele leva para o judiciário todas essas questões. Mas, Danilo, e se ele não retomar? Se ele não retomar, dependendo a região, pessoal, o processo, ele volta do início, tá? Volta para a primeira instância. Nem sempre ele continua de onde parou, naquele âmbito de desocupação, tá? Às vezes ele volta para o início. Isso Aí tem que refazer o acordo. Isso é o certo? Não deveria, tá? Não deveria ser. Por quê? Já que ele não cumpriu com o que deveria ser cumprido, então, de imediato, o MST deveria ocupar aquelas terras ali. Fala, Lucas. Não ia falar nada, não. Ah, tá. Então, assim, antes da continuidade, alguém conhece aqui o filme Terras para Rose? Não. Não? Tá. Eu vou passar 10... O filme é grande, tá, pessoal? Vou passar os 10 minutos dele. Eu até cheguei a baixar, mas... Tá nos torrent. Tá nos torrent Não, craqueado. baixado no YouTube mesmo. Pelo aplicativozinho. Mas não tem... Baixou os 10 minutos. No entanto, ele vem escrito um outro site, fazendo propaganda de outro site, de cunho político. Então, eu preferi não mostrar e vou colocar aqui, quando dá os 9 minutos alguma coisa, eu paro, tá bom? Até porque acho que estava para ele passar um pedaço dele mesmo.
Brasil, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 140 milhões de habitantes. Oitava economia do mundo capitalista. Quinto exportador de armas. Estrutura fundiária arcaica. Dos 4 milhões e meio de proprietários rurais, apenas 170 mil são donos de quase metade da área agrícola do país e contribuem só com 16% da produção agropecuária do Brasil. Há pelo menos 12 milhões de famílias de trabalhadores rurais sem terra. Foram assassinados mais de 1.000 camponeses nos últimos 20 anos. Entre 1970 e 80, 24 milhões de brasileiros migraram do campo para as cidades. Esse quadro é de tal forma absurdo que hoje em dia praticamente ninguém se diz contra a reforma agrária. Mas cada um quer a sua, e ela não acontece. Março de 1985. Nova República. Primeiro governo civil depois de 20 anos de regime militar. Transição para a democracia. Esperanças, promessas. Uma delas, fazer a reforma agrária. O presidente José Sarney assinou o decreto criando o Ministério do Desenvolvimento e Reforma Agrária. E o ministro Nelson Ribeiro afirmou que serão necessários pelo menos 10 anos para acabar com os latifúndios no país. O governo do presidente José Sarney, honrando compromissos da campanha dos partidos que integram a Aliança Democrática, tomou a decisão política de fazer a reforma agrária. Quando o presidente Tancredo Neves esteve com o Papa João Paulo II, ouviu dele apenas um pedido: a realização da reforma agrária no Brasil. As origens do problema não são contemporâneas. A reforma agrária foi também uma das metas principais do governo de Jango Goulart antes do golpe militar de 64. Democratização do uso da terra, voto do analfabeto, disciplina dos aluguéis, bases justas para o salário mínimo. Esses pontos fixavam as regras de um programa de governo capaz de estabelecer maior harmonia social. Jango propunha o fim da fome e da miséria, num país onde a justiça sempre foi do lado obscuro da democracia. A situação do Nordeste recebeu atenção particular do governo. Os trabalhadores rurais, mobilizados pelo processo de transformação social, eram despertados contra a secular miséria do campo. A perspectiva de pequenas mudanças num país de grandes desigualdades reacendeu ilusões. Milhares de trabalhadores, sem terra e sem trabalho, embarcaram nesse trem de esperanças, saltando das páginas da literatura para o cenário político. No início da noite, 200 mil pessoas estavam concentradas na Praça da Central do Brasil. A multidão empolgou os oradores. Jango não decepcionou. Anunciou a execução de seu programa. Horas antes, ele tinha assinado os decretos desapropriando as terras improdutivas à margem das rodovias e ferrovias federais e encampando as refinarias particulares. Na madrugada do dia 31, poucas horas depois de terminada a festa, as tropas do general Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar, já avançavam sobre a Guanabara. O levante, vindo de Minas Gerais, precipitava o golpe. E foi o insuspeito presidente Castelo Branco quem sintetizou a concepção do problema no século XX, através do Estatuto da Terra.
O Plano Nacional de Reforma Agrária é um plano novo, um plano em que nós não temos nenhuma experiência similar na história desse país. E os entraves à execução da reforma agrária geram uma sucessão de ministros. O presidente José Sarney admite: o Plano Nacional de Reforma Agrária não está sendo executado como foi previsto. Essa foi a tônica do discurso do presidente da República durante a cerimônia de posse do novo ministro da Reforma e Desenvolvimento Agrário, Marcos Freire. Haja visto que no Brasil existe mais de 2.000 focos de tensão social. Ok. Voltando, é só mesmo o início ali para poder vocês terem uma ideia que a reforma agrária ela não é algo de hoje, né? Então, há muito tempo já fala de uma reforma e justamente aquilo que o Lucas disse no início, numa reforma não só em divisão de terras, tá? Tem vários projetos hoje no legislativo retratando, falando realmente sobre essa reforma, como se dá a reforma agrária, o que fazer, né? O que fazer para que não haja tanta migração de indivíduos para os grandes centros e para as cidades. Então, eu penso que o Brasil, ele muitas vezes demora para fazer um plano de ação. Mesmo, deixa poder fazer o plano de ação de última hora ou quando realmente não tem jeito, tá? Então, quando fala de uma reforma agrária, é também para as pessoas que estão inseridas no campo e que elas tenham subsídios, que elas tenham realmente um olhar relacionado a políticas públicas para realmente ter a sua agricultura e a sua pecuária. Imagina aí se a gente não tiver agentes no campo. O que será de nós? Nada. Nada, exatamente. Porque é do campo que vem os alimentos. Exatamente. Por exemplo. Vai ser comida sintética, né? Feita em laboratório. Tá? Então, na próxima aula, a gente continua, tá? Beijos e abraços. Fiquem com Deus. Quem tiver alguma dúvida, fique até o final. Quem não tiver, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bye, bye. Bye, bye. Hasta la vista. Adiós. Adiós, muchacho. A Guten Tag. Arrebalá. Tchau, Danilo. Tchau, meu anjo. Tchau. Tchau. Tchau, Danilo. Tchau, Lu.